Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje mostrando o que os engenheiros pensaram quando eles fizeram os aviões não convencionais que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Para começar, temos aqui um ecranoplano, que é um avião de origem russa, foi criado durante a guerra, e o objetivo dele é carregar mais peso do que o avião consegue carregar. Exatamente. Então, um avião, como todo mundo sabe, tem um limite de peso que ele consegue carregar e os russos estavam querendo carregar muita coisa, muitos armamentos para a guerra. Então eles estavam pensando como que eles poderiam aumentar a capacidade de peso do avião sem acrescentar peso, sem aumentar o avião, coisas do tipo. Então o que eles fizeram? Aviões que voam somente utilizando o chamado efeito solo. Efeito solo, ele acontece quando o avião está muito perto do chão, e da ordem da envergadura dele de altitude. Então, se o avião tem 30 metros de envergadura, até 30 metros de altitude, ele vai estar voando sob o efeito solo. E o efeito solo ele consegue aumentar a sustentação do avião e diminuir o arrasto. Então, o avião ganha meio que superpoderes nessas condições. Então, essa é a ideia por trás desse avião aí. Era transportar armamento e coisas, cargas muito pesadas, só que não seria possível no avião convencional. Então eles criaram esses ecranoplanos que só voariam perto do solo. Então eles voariam somente sobre os mares e de águas calmas, porque se fosse voar sobre o continente teria árvores, etc. E se fosse um mar agitado teria ondas. Então ele voava somente sobre o mar calmo, carregando essa quantidade de peso absurda. E aí, para ilustrar o efeito solo, tem um videozinho aqui, já perdoa a resolução, de um projetinho até do Wii, aquele aviãozinho que eu ensinei a fazer de papelão, vou deixar o link aqui em cima, que uma colega mandou dele voando, aí lançava ele, só que ele lançava muito devagar, então ele estava sem velocidade, ele tendia a cair. Quando ele caía, ele chegava perto do solo, aí ele ganhava essa sustentação extra e voava mais. Então no início ele estava caindo, porque estava muito devagar, não tinha sustentação. No final, perto do solo, vou rodar de novo, pode ver que ele ganha uma sustentaçãozinha extra agora e consegue planar mais um pouquinho. Então, essa ideia por trás do ecranoplano são esses aviões que carregavam muito mais peso do que eles seriam capazes, só que voando a uma altura muito baixa, beleza? A outra ideia que eu estou trazendo é o Canar. Então, a explicação dele é um pouco simples, mas ajuda se você tiver visto o vídeo sobre estabilidade e controle, que eu já postei, aquela live. Então, para um avião voar, ele tem que ser estável. E para ele ser estável, ele precisa que o CG esteja à frente. Resumidamente, a explicação melhor para isso está lá na live. Então, o peso desse avião, comparado à asa, pode ver que o piloto está para frente, tá, o centro de gravidade deve estar mais ou menos nessa região, está bem para frente. E para isso, e com isso, tende a baixar o nariz. Se o centro de força está mais ou menos aqui e o centro de gravidade está mais ou menos aqui, o nariz do avião vai tender a baixar e o avião vai descer. Então, como que a gente pode equilibrar isso? Com a cauda. Então, a cauda faz força para baixo para fazer como se fosse a gangorra. Teria o centro de forças aqui, uma força aqui para baixo, uma força aqui para baixo para compensar do outro lado, equilibrando nesse ponto. Só que o avião é uma coisa que a gente quer que voe, que tenha sustentação, que tenha força para cima. Não faz muito sentido a gente botar a cauda fazendo força para baixo, que é o contrário do que a gente quer. Então, com essa ideia, surgiram os aviões chamados de Canar, que eles têm como se fosse essa cauda aqui na frente, porque se o problema é que a frente está descendo, você bota uma asinha na frente fazendo força para cima. E com isso você consegue diminuir a força que você tem que fazer na cauda, atrás, e aí você diminui o total de força para baixo, fazendo que o avião consiga levar mais peso. Então vai ser um avião melhor, mais eficiente. Só que isso tem uma série de problemas, porque também, como eu explico lá na live de estabilidade e controle, a cauda atrás tem um papel importante para a estabilidade, e na frente faz justamente o contrário, é instável. Então, por isso, esse avião não se popularizou muito. Mas talvez futuramente, agora que sistemas eletrônicos estão melhores, estão mais eficientes, quem sabe não volta a ter um Canar ou mesmo um Tandem Wing, que é o caso desse avião aí.
a ideia é basicamente a mesma. Em vez de ter uma cauda atrás fazendo força para baixo, ele botou uma cauda na frente que aí faz força para cima. Então seria como se o avião tivesse duas asas, uma com um papel de asa, uma com papel de cauda para controlar, mas que também gera sustentação para cima, que é muito bom. E de novo, o problema disso é justamente a estabilidade. Tanto que esse avião chega a ter o leme e o estabilizador vertical atrás. Se ele não tivesse isso, olha o quanto de fuselagem e peso que poderia tirar aqui. Mas por conta da estabilidade, uma superfície vertical tem que ter. Então acabou tendo essa cauda atrás. Então, agora eu estou trazendo um avião de geometria variável, que a asa dele ela pode ficar meio que perpendicular ao escoamento, ou ele pode dobrar e ficar mais alinhada ao escoamento. Qual a ideia por trás disso? Uma asa, como essa primeira, ela é mais eficiente em velocidades baixas, vai ajudar o avião a decolar, o avião a pousar, e vai ter menos arrasto em velocidades baixas. Porque em baixa velocidade, o arrasto que predomina é o arrasto induzido, e não o parasita, por causa dos vórtices de ponta de asa, aquela coisa toda que eu falo na live de aerodinâmica. E aí, como o avião nesse formato é bom em velocidades baixas e em velocidades altas, principalmente acima da velocidade do som, o caso é justamente o contrário, o tipo de arrasto que predomina é o parasita, por causa da onda de choque, a gente quer diminuir a área frontal dele. Então, enquanto esse teria toda essa semi-envergadura aqui de área frontal, esse aqui teria só esse pedacinho. Então, geraria menos arrasto parasita em velocidades supersônicas. Então, a ideia era juntar um avião que fosse bom em subsônico e em voo supersônico. Claro que isso teria série de problemas, como, por exemplo, quando a asa está nessa posição, o peso da asa está num determinado lugar. Quando a asa dobra, o peso da asa vai para trás. Então, você acaba deslocando o centro de gravidade da aeronave. E, como a gente sabe, quando o centro de gravidade vai para trás, o avião torna-se instável, ou mais instável, dependendo do quanto chegar para trás. E, normalmente, a gente não quer. Ainda mais que esses parâmetros mudem durante o voo. Começa com um voo mais estável, muda a posição da asa, o avião fica instável. Isso não é muito legal. Fora outros problemas nessas junções, o peso dos atuadores, dos motores que vão dobrar as asas, etc. Inclusive, tinha um avião desse tipo que a asa quebrava, como eu expliquei no vídeo da semana passada, falando sobre os acidentes da engenharia. Vou deixar o link aqui também. E aí, uma outra ideia parecida, só que para o mesmo objetivo, foi esse avião, o AD-1, criado pela NASA, que ao invés das duas asas, das duas semi-asas dobrarem para trás, ele pega a asa inteira e gira ela como um todo. Então a ideia é decolar e em voos subsônicos, voos de velocidade mais lentas, a asa está perpendicular à fuselagem e conforme ganha-se velocidade, principalmente para voos supersônicos, deixa-se a asa oblíqua, visando a diminuir o arrasto parasita. Esse avião, como vocês imaginam, não é comum, tem uma série de problemas, principalmente na questão da estabilidade. Quando uma semiasa chega para frente, ela funciona como se fosse um canar, aquela asinha da frente, então torna ele instável. E por isso esse avião não se popularizou. Outra vantagem dele, desse tipo de asa, é que teria só um motor para girar toda a asa, então seria menos peso de atuadores. Seria só uma asa girando, então menos problema, já que seria só um eixo. E esse eixo seria mais seguro, porque seria um eixo só, evitaria a chance de dar problema, evitaria problemas de assimetria, como, por exemplo, uma asa dobrar e a outra não dobrar, coisas desse tipo. Mas esse projeto não popularizou porque ele é instável, ele foi se tornando instável, principalmente quando a asa, quanto mais girada ela ficava, mais instável ele ficava. Então, acabou que na época, que isso foi lá para os anos 70, não se popularizou. Assim como no Canar, hoje em dia a gente já tem malhas de controle mais refinadas e tal, pode ser que em algum momento volte esse tipo de projeto, porque a gente tem eletrônica hoje em dia para corrigir isso e fazer uma estabilidade artificial, vamos dizer assim, para o nosso projeto, nosso avião. Agora temos o Stratolauncher, que foi um avião que foi
lançado pela SpaceX ano passado, o primeiro voo foi ano passado, e o objetivo dele era carregar foguete, porque para lançar um foguete de terra, ainda mais com essa ideia da SpaceX de ir para Marte e tal, para lançar um foguete da Terra para fora do planeta, gasta muito combustível. Então, se tivesse um avião, que é algo mais barato, mais fácil e mais conhecido por todo mundo, para levar o foguete da Terra até uma determinada altitude e de lá o foguete decolasse, economizaria muito dinheiro com combustível. Daí surgiu a ideia desse avião, que ele é assim bem grande, é atualmente o maior avião do mundo, ganha até do Antonov. E a ideia era carregar um foguete aqui no meio. Somente uma das fuselagens é tripulada, que foi onde fica o piloto, e a outra serve mais para carregar para questão da simetria e para o avião voar bem. Então, essa uma é pressurizada para o piloto e tudo mais, a outra não. Pode ver que tem 6 motores bem grandes, a envergadura enorme, um alongamento muito grande, um projeto bem diferente. E aí tem até lá o hangar que fizeram justamente para ele, porque não teria nenhum lugar no mundo que coubesse esse avião. Outro avião que estou mostrando é o B2, que é nesse estilo asinha, e ele não tem empenagem vertical nenhuma, não tem nenhuma superfície vertical. Como eu falei lá no Canar, que mesmo tirando o profundor, tinha que ter uma superfície vertical para causar estabilidade, e nas asinhas normalmente tem um end plate ou um inlet, alguma coisa na ponta da asa para trazer essa estabilidade direcional, ele não tem. E como é que ele voa, já que ele é avião instável? Então, o grande diferencial dele é aqui nesse detalhe do aileron, que ele funciona como um leme. Ué, mas como assim se ele está no sentido contrário? Então, esse aileron, como está mostrado aqui na foto, ele pode defletir para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então, se o avião quer rolar, ele deflete para cima, ele vai rolar para um lado. Se ele quer rolar para o outro lado, ele deflete para baixo. Agora, se ele quer dar comando de leme, ele deflete para cima e para baixo, gerando mais arrasto nessa semiasa. Então, ele vai tender a frear esse lado do avião e o outro acelerar. Aí vai fazer uma curva e vai fazer um papel de leme. Tá, isso responde como ele faz a parte de controle, mas não responde a parte de estabilidade. Então, novamente, a parte de estabilidade, nesse caso, é feita pelos computadores. Hoje em dia, nós temos computadores superpoderosos, podem ser embarcados com uma série de sensores, e eles detectam quando o avião fez algum movimento que não era para ele fazer. E ele deflete essas superfícies, querendo compensar a todo momento. Ele faz isso dezenas de centenas de vezes por segundo para corrigir qualquer perturbação que o avião venha a ter. Então, ele é instável, ele está sempre tendo algum movimento que não quer, mas o computador fica corrigindo a todo instante. Por fim, o Rutan Boomerang, talvez seja um dos mais famosos aqui, que vocês já devam ter visto, que é um avião que ele é todo assimétrico, ele é todo estranhão, que ele tem o objetivo de compensar a tração assimétrica. Como assim? Os aviões bimotores, ou seja, tem 2 motores, eles vão, se eles têm 2 motores iguais, eles vão voar reto. Mas se um motor falha, o que acontece é que o avião vai tentar fazer uma curva, compensar esse motor. Então, se isso acontece, por exemplo, quando o avião está muito baixo, acabou de decolar, alguma coisa assim, pode ser muito perigoso. Isso para aviões antigos, que esse avião também foi projetado há bastante tempo. Os aviões mais novos, eles já têm toda uma malha de controle. Inclusive, alguns colegas meus tiveram a oportunidade de ir no simulador da Embraer do KC390, onde simularam justamente esse caso, de a perda de um motor logo após a decolagem. E para quem está pilotando, praticamente não se percebe, porque o avião faz tudo sozinho. Ele já dá comando de leme, ele já controla o motor, tudo, para compensar a perda de um motor. Mas nessa época, como não tinha essa parte de eletrônica, malha fechada e tudo mais, tentou-se resolver mecanicamente essa tração assimétrica. Então esse avião tem uma parte mais para trás que a outra, a asa é para trás, tem alturas diferentes, a cauda e a partida ele é todo assimétrico. Ó, aqui dá para ver que não acaba a cauda, que uma asa está mais para frente da outra, e só esse lado daqui é tripulado, o lado de cá seria para carregar as bagagens. E inclusive os motores têm potências diferentes. Esse motor da esquerda ele tem, se não me engano, 10 cavalos a menos que o motor da direita. Ele é todo assimétrico para compensar
essa perda de tração assimétrica. Então a simetria dele compensa a outra simetria para ficar simétrico. Confuso, né? Mas foi uma ideia bem genial. E ele é bem eficiente, ele consegue voar por uma distância boa, gastando pouco combustível, mas não se popularizou muito também. E ainda mais surgindo todo esse esquema da eletrônica, hoje em dia não faz mais necessidade de um projeto desse, já que, como eu falei, igual o KC-390, os pilotos nem percebem mais quando tem tração assimétrica. Não percebe modo de dizer, né? Porque, claro que eles sabem disso, tem efeitos, mas o próprio avião compensa sozinho. Então, se você gostou do vídeo, trazendo vários aviões diferentes, ideias, comente aí se vocês gostaram, se querem faça a parte 2, algo do tipo. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Valeu!